E começamos mais um quadro Café com o Produtor, hoje na Fazenda Primavera de Senhor Miguel e Wagner Neri, nosso cliente, desde o início da filial, ele foi na abertura, na inauguração, é um cliente parceiro, então está construindo essa trajetória junto a gente. E hoje viemos entender um pouco do dia a dia, como que funciona, qual a relação dele no agro e todas as dificuldades. Wagner, ele é diretor do polo da Anhanguera aqui em Conquista, então ele é um líder também de excelência. E agora, falando um pouco sobre a sua trajetória no agro. Tudo bom, Wagner? Satisfação, obrigado por nos receber. Luiz, queria agradecer a visita de vocês, para a gente é uma honra receber aqui o time do Sertão Forte. E para a gente é super importante, né? A gente que está lá na ponta, receber vocês e vocês virem até aqui a nossa propriedade, conhecer um pouquinho da realidade, entender como a gente utiliza os produtos, qual o resultado, para a gente é uma satisfação. Seja sempre bem-vindo. A gente que agradece. Então, de início, Wagner, conta como que iniciou a sua paixão pelo agro. Minha trajetória, eu não sou natural aqui dessa região de Vitória da Conquista, eu sou natural de Jequié, mas quando eu nasci, eu morava na zona rural, uma região de Cacau, aquela região de Jitaúna e Piauí, e morei durante 18 anos naquela região. Então, nasci com um pé na terra mesmo. Meu pai sempre trabalhou na zona rural e em gestão de fazendas, e minha paixão já começou ali. Então, já nasci na zona rural e toda a minha trajetória durante a infância, adolescência, por meu pai, ele administrava 10 fazendas naquela região de Piauí, cacau e pecuária, e sempre acompanhei meu pai, né? Era uma paixão estar ali com ele, e sempre estava com ele andando, e daquela vivência das fazendas, além de meu avô também, que tinha propriedade rural, minha avó, e nas férias e finais de semana sempre estava ali. Então passei toda a minha infância e juventude na zona rural. Foi quando realmente me apaixonei por tudo isso. Em relação à parte pecuária, iniciou com gado de corte, gado de leite, qual é assim a sua vertente que te enche mais os olhos? Bom, voltando só um pouquinho, a gente, essa propriedade nós compramos em fevereiro agora, vamos fazer 12 anos, foi fevereiro de 2014, né? Então existia, desde quando eu vim embora para Vitória da Conquista, perdi esse contato um pouco com a zona rural, e sempre tinha aquele desejo, né, de voltar a ter um cantinho e ter um local para a gente aproveitar e estar perto, produzir. E surgiu uma oportunidade de comprar essa área. O seu Miguel, que é meu sogro, ele tinha vendido uma propriedade dele e estava procurando uma área para comprar. E eu falei, vamos comprar uma terra juntos e tudo mais. E a gente surgiu essa oportunidade, a gente veio aqui conhecer e nós compramos juntos. Iniciamos uma parceria em fevereiro de 14. E a partir daí, nós iniciamos. Aqui é uma área pequena, são 4 alqueires, né? São 80 hectares. E nós iniciamos aqui praticamente do zero. Tinha muita coisa por fazer nessa área de estruturação. Então a gente não começou a criar. A gente começou primeiro, ele sempre falava comigo, ó, vamos primeiro trabalhar a alimentação. A gente tem que preparar a alimentação. Vamos aprender a cultivar e fazer. Seu Miguel já tem uma longa trajetória aí e sempre dando um suporte, porque eu tenho outra atividade, então eu nunca pude estar presente aqui 100%. Eu venho só aos finais de semana. Então a partir daí a gente começou a trabalhar a terra e preparar, estruturar tudo que a gente fez aqui. E o projeto inicial, que eu sempre gostei, tinha uma paixão pelo leite. E foi o projeto inicial onde nós desenhamos e iniciamos o projeto para vaca de leite, né? Só que no meio do percurso a gente resolveu mudar a rota após ter iniciado, após já ter um pequeno rebanho aí de leite. Com algumas dificuldades que nós encontramos, foi necessário realmente mudar. Hoje a gente virou praticamente... Hoje a gente já tem 95% do nosso rebanho, é um rebanho de corte. Nós mudamos para o Nelore, mas toda essa transição ela levou algum tempo, né?
para que a gente pudesse estruturar esse processo. Essa migração da pecuária de leite para de corte, ela cada vez mais cotidiana, né? A gente observa com muitos produtores fazendo dessa forma. Agora, o ponto principal ali que você observou e falou, vou ter que ir para a pecuária de corte. Qual foi o ponto, foi a virada de chave para você fazer essa mudança? Bom, tiveram alguns os fatores que fizeram com que a gente tivesse essa decisão. Primeiro, um dos fatores primordiais é mão de obra. Acho que é um ponto que a gente tem hoje uma grande dificuldade. As pessoas não querem mais trabalhar de domingo a domingo, não querem estar no curral de madrugada para tirar leite e tudo mais. Apesar da tecnologia hoje já nos ajudar com relação a ordenhas mecânicas, balde ao pé e tudo mais. Mas um dos fatores foi a dificuldade realmente de mão de obra. Na época a gente não tinha, as pessoas que estavam aqui não demonstravam esse interesse, e a gente começou a ter algumas dificuldades, alguns problemas, até porque pela minha rotina também, como eu falei, eu tenho uma atividade, eu sou administrador, e assim, eu tenho uma atividade na cidade e eu só consigo vir na fazenda nos finais de semana. Então eu só venho aqui sábado e domingo esporadicamente. Então sábado é o dia que eu venho aqui. E a rotina também do leite, ela necessita de um profissionalismo. E eu entendia que naquele momento, se eu não conseguia ter um foco, fazer com que aquela atividade fosse algo profissional, não adiantava eu tentar ali ficar rodando sem que eu fizesse todo o processo de forma correta. Então foi o momento que a gente realmente pensou, decidiu, e aí nós iniciamos a vender as vacas leiteiras e tirar o gado que a gente tinha aqui para mudar para o corte. Exatamente. A gente observa que na pecuária leiteira ela é extremamente técnica. Então, um ponto ali, se não for manejado da forma correta, você pode perder um animal que é 15 mil reais, 18 mil reais. Correto. Então, tem que ter ali mesmo no dia a dia. É uma atividade que precisa ter mais esmero, né? Exatamente. Então, esses foram os pontos que levou a vir agora para a pecuária de corte. Correto. Então, fez toda a estrutura, iniciou pela parte já que eu acredito que é a parte correta, que é a alimentação. Então, o feijão com arroz ali, que é o básico, já iniciou. Não iniciou com estrutura ou com um gado de elite, iniciou com alimentação. Fez pasto, piquete, e agora você já está começando a colher os resultados, ou você ainda acredita que tem mais coisa a modificar? Porque o agro também fazenda, é sempre fazendo, né? O pessoal fala. Sempre tem algo para fazer. E com certeza a gente está aprendendo ainda. Considero que a gente ainda está engatinhando nesse processo. Eu, apesar de ter, como eu lhe contei, essa paixão e ter essa vivência pela zona rural, pelo agro, mas eu nunca tinha operado em si uma propriedade. Então eu comecei a aprender aqui, apesar de ter esse apoio aí do sogro, que tem me dado um apoio muito grande nessa parte de gestão e estar junto aqui do processo. Então, só para contar uma historinha rápida para você, durante alguns anos a gente ficou sem nenhuma criação e eu com aquele desejo de ter alguns animais aqui. Aí um amigo ofereceu 3 bezerros holandeses, né? Aí eu falei, opa, vou a oportunidade. Ele falou, tô lá com os bezerrinhos bons e tal. Não entendia nada, para você entender como é que foi o meu começo. E eu comprei esses 3 animais e uma semana, 10 dias depois já tinha morrido 2. E daí foi o meu início, né? Tinha tudo para realmente dar errado. E também me despertou, nesse momento, a necessidade de entender que eu precisava, já que era algo que eu queria investir, é algo que eu gosto, que eu precisava estudar e conhecer também mais do processo. Então eu comecei a buscar um pouco mais, tá estudando e fazendo alguns cursos junto ao Senar. Tive a oportunidade de conhecer um grupo muito bom, onde eu fui um dos fundadores da associação da APROSUBA. Então eu fiz parte da diretoria inicial com o Conselho Fiscal e pude me aproximar de muita gente boa, como o Maurício, que também está lá, a Fran, e diversas pessoas, o Guto. E com isso eu pude também aprender muito com eles, visitar algumas propriedades, entender na prática o que cada um estava fazendo de bom, o que estava errando, o que estava acertando, e a gente poder
aplicando, porque cada propriedade ela tem uma realidade específica e a gente precisa entender o que realmente a gente pode aplicar na propriedade, desde um capim específico para aquela região, para o manejo, e aí a gente foi entendendo e aprendendo e ajustando conforme as necessidades que foram surgindo aqui. Exatamente, o network é muito importante. Entender também que a propriedade ali não é uma receita de bolo, ou seja, o que dá certo para seu amigo não vai dar certo para você aqui. Mas essa visão de conhecer o que está acontecendo na fazenda de bom, então ali esse network te ajudou muito a estar onde você está hoje, nesse nível técnico, que eu vejo você muito buscando. Foi o que você falou, se você está na gestão de uma fazenda, você tem que aprender. Hoje a gente só ensina o que sabe, então antes de ensinar ali tem que aprender para poder passar da forma correta, e isso é muito importante. Sempre está aprendendo algo novo, sempre tem alguma tecnologia nova que chega, e eu sempre falo pro pessoal, tecnologia nem sempre ela é aquela tecnologia cara, de alto nível. Uma régua de medir um pasto é uma tecnologia, então assim, o básico bem feito é o que faz uma fazenda dar resultado. E uma pergunta, Wagner, em relação ao geral, o que você já viveu assim que foi um momento de maior dificuldade em relação à propriedade? Se chegou a pensar em desistir, não, aqui acho que não vai dar certo. Você contou a história do bezerro, mas acredito que pode ter até outra história também em relação a isso. Já sim, acho que nesse processo a gente entendi que a gente precisava trazer profissionais para poder a gente nos orientar e direcionar o trabalho da propriedade. Um profissional muito requisitado na cidade, né, em Vitória da Conquista, e ele iniciou um projeto com a gente aqui, um profissional de excelência. Nesse processo de construção do nosso projeto, do planejamento do que é que a gente ia fazer, nós acabamos, em alguns momentos, deixando de fazer 100% do que foi orientado pelo técnico. Exemplo, a semente que foi comprada que não era aquela orientação, era uma semente incrustada, nós compramos uma semente comum. Deixamos de fazer uma correção, uma calagem de solo, uma análise. Então isso culminou em uma desistência, vamos dizer assim, do profissional, e de uma forma muito abrupta, assim, vamos dizer que para mim foi um susto. Ele recebi um Pix de uma devolução da consultoria, e aí eu tomei um susto, e de repente eu recebi um documento, um e-mail do profissional, entregando o projeto, e com palavras bem pesadas, assim, porque a gente não cumpriu 100% do processo. E aquilo mexeu muito comigo, porque em outras palavras, ele dizia assim, melhor você parar, porque seu projeto tá fadado ao fracasso. E assim, na minha vida eu sempre nunca tive vida fácil, não sou herdeiro, e sempre encontrei desafios, e aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei, poxa, se eu já trabalhei na época em multinacionais, trabalho na maior empresa de educação do país, com resultados expressivos, com entregas, com gestão de pessoas, com grandes resultados, gerindo faturamento de milhões. Por que eu não consigo fazer para mim? E ouvir aquilo de um profissional que mexeu um pouco no meu brilho, né? E eu falei assim, não, ele tem razão em alguns aspectos, sim, mas eu consigo fazer. E aí aquilo, para mim, mexeu muito. Eu falei assim, poxa, será que realmente é hora de eu parar, de desistir, de vender a propriedade? Mas resolvi persistir, estudar, buscar, e como eu te falei, assim, a gente ainda está no começo. Eu acho que quando eu olho para trás, ao longo desses 12 anos, a gente já evoluiu em muitos aspectos, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender. Eu acho que a gente nunca vai parar de aprender, a gente nunca para de evoluir. Sempre existem aspectos onde a gente precisa continuar estudando e buscando realmente se aperfeiçoar. Então, nesse momento foi um momento para mim mais desafiador, mas entendo que a ideia de continuar, de persistir e de continuar investindo, acho que foi a mais acertada no momento. E isso é o importante, é olhar para trás, identificar que evoluiu, que está fazendo. Que o setor da pecuária, ele nada é imediato. Não é que você vai plantar ali
igual uma soja, daqui a alguns meses já vai ter a colheita. Um gado, você vai fazer uma genética. Então a novilha vai parir daqui 3 anos para você ver se vai ser uma novilha que vai continuar no plantel ou vai ter que descartar. Então tudo é demorado. Certeza. Então observar que o que foi feito lá atrás tá dando frutos, está começando a fluir, isso é importante. Mas show de bola e parabéns por ter persistido de fazer acontecer, fazer dar certo dessa vez. Wagner, e o que você tira de lição em tudo isso que você viveu do agro e continua vivendo hoje? O que você tira de lição de lidar com plantas, com animais, com o que você gosta também, que enche os seus olhos, né? É isso. Eu hoje entendo que para essa atividade que eu escolhi, existem, para mim, acho que 3 pilares que são fundamentais, que é nutrição, manejo e genética. Acho que são os 3 pilares fundamentais. E a gente vem ao longo do tempo fazendo esse investimento. E para mim foi o melhor investimento, posso dizer, para a propriedade. Foi que a gente investiu em pastagens. Eu escuto muitos proprietários, a gente visita algumas fazendas e as pessoas não investem em pastagem. E aí a gente investiu bastante em pastagem, fazendo da forma correta, depois de ter tomado alguns prejuízos de profissional ter deixado o projeto e tal. A gente ir lá fazer análise de solo, fazer a correção quando necessária, semente correta, adubação. Vai plantar capim com adubo, onde é que você viu isso? Tal? E a gente tem observado, e aí começamos a fazer de forma gradativa, mas fazendo da forma correta. E a forma correta, dificilmente ela vai dar errada. Então, fizemos isso, entendendo, e aí é um ponto que eu acho fundamental, é genética. Então, assim, já cheguei ao ponto da gente ter alguns animais e comprando com um vizinho, comprando com outro, e você olhar para o rebanho e ter vaca de chifre, vaca branca, preta, marrom, e aquele gadão todo misturado, aquele sem padrão, sem a entrega, e a dificuldade para você realmente produzir com um rebanho que ele é muito diverso, não é positivo. Então a genética ela é fundamental, melhoramento genético, investir realmente na inseminação artificial, ter touro, como a gente hoje tem aqui, que é de um amigo lá de Piauí, que é um grande produtor, Edilson Muniz, produz gado PO lá, e é um grande amigo, tá aí com um touro também, junto com essas vagas, a gente inseminando. Então, o investimento em genética ele é fundamental, e a nutrição. Então, o animal a gente tem que entender como funciona, a alimentação. A gente está em uma região que ela, na seca, ela realmente, a gente tem aqui um período de seca prolongado, e que você precisa entender sobre qual o manejo correto. A gente tem essa parceria com o Sertão Forte, que nos apoia. O Gabriel tem muito essa orientação da nutrição. E esse ano em especial, a gente tem um ano que tem sido um ano bom de chuva, mas tivemos uma seca severa também durante um período, e pelo primeiro ano nós estamos com uma lotação muito maior do que nos anos anteriores de animais, e nós não utilizamos o coxo. Como eu até falei, nós temos hoje a silagem que foi preparada no início do ano, está ali num silo que nós temos trincheira, quase que em torno de 60 toneladas, que era para a gente utilizar na seca, e a gente não utilizou. Por quê? Porque nós dividimos a nossa pastagem, fizemos piquetes. Então a fazenda está toda dividida em piquetes. Aí o pessoal vai criar Nelore com cerca elétrica e tal. E a gente foi, apostou, fizemos e conseguimos fazer um manejo onde a gente roda esses animais nos piquetes, na seca. A pastagem perdeu a qualidade. Aí onde entra a suplementação desses animais. A gente entrou com proteinado para seca. Então o gado chegou ao final da seca sem ir no coxo. Comendo, a gente tinha bastante palhada, porque a pastagem tinha entregue isso, com a suplementação, e os animais com score fantástico. Então, assim, a gente está aprendendo constantemente, e como eu falei, a gente não para de aprender. Mês a mês a gente está ali entendendo como funciona, e a gente vai tirando lições e aplicando realmente o que é melhor para a realidade nossa, para a propriedade. E o básico bem feito
ele dá certo. dá certo. Foi o que você falou. Então você tirou aí como lição fazer tudo da forma correta, como manda o figurino. Que assim não tem erro, não tem como dar errado. Muito difícil. Então seguir da forma correta. Como você estava falando, ficou com a reserva ainda da silagem. E aí você já tem até um plano. Agora está estudando para vir para um semi-confinamento ou um confinamento com a silagem e a ração. Então é isso que você falou. Se tem uma ideia, agora começar a maturar, a entender para fazer dar certo. Já está com confinamento também, né, de alguns animais que pegou para descarte com alto grão, que é o núcleo e o grão inteiro, que é o milho. E já está vendo também que está trazendo um resultado. Aí só que no final que vai ser o dito e certo. Se foi ou não foi, né? Correto. Mas na sua visão, o que é que você está achando? É um projeto que nós temos também aqui de confinamento. A gente já fez alguns experimentos de confinar alguns animais. A cria para propriedades que não são grandes, ela tem um período muito longo. Então a gente precisa criar algumas alternativas que cubram esse custo, né? Porque a conta, no final das contas, tem que fechar. E a ideia, a gente tem uma estrutura que a gente tem aqui 20 metros de linha de coxo, a área calçada e tudo mais. A gente vai ter a oportunidade de apresentar. Então a gente tem essa estrutura que já está encaminhada para a gente fazer também um confinamento. Então a ideia é que a gente vai rodar alguns animais aqui no confinamento, já que a gente preparou. Nós temos silagem, temos também aqui um pouco mais de 2 hectares de capiaçu, temos 1 hectare de palma. Então a gente tem esse volumoso que, agregando alguns nutrientes, a gente pode realmente entregar uma qualidade aí para trabalhar no coxo. E eu gosto muito de aprender. Comecei a ver muita gente trabalhando, falando sobre o puro grão e funcionava. Eu falei, tinha umas vaquinhas de descarte aqui. Eu falei, vamos confinar, vamos utilizar o puro grão, vamos entender como funciona. E a gente já está caminhando para o final desse processo de confinamento com essas vacas. E ao final nós vamos tentar ver se a conta fecha, né? E entender se vale a pena a gente trabalhar com o puro grão, ou, como eu tenho bastante volumoso, se é mais vantagem trabalhar com o volumoso e a ração de engorda. Então essa equação precisa ser feita. Eu vou fazer essas contas ao final para a gente entender, mas já é uma realidade e um projeto que a gente tem de expansão para um confinamento aqui também. Por isso a importância de ter boas pessoas ao lado também, para chegar ali um técnico, passar o custo desse animal dia, quanto que vai ser em relação ao grão, à ração, e tá com pessoas, você estava falando do seu network, aí tem Gabriel, então a gente dá esse suporte e é muito importante para o projeto dar certo. Wagner, e o que você deixa de mensagem para quem está iniciando na propriedade rural agora, vai iniciar no agro? O que você deixa assim de conselho para essa pessoa? Primeiro, você tem que fazer o que gosta, né? Se você quiser uma propriedade rural apenas para vir fazer um churrasco no final de semana, é melhor você comprar um sítiozinho ali, num condomínio, que você vai ter menos trabalho, né? A propriedade rural realmente é uma empresa, ela requer investimentos e dedicação, né? E para quem está começando, tem uma frase que eu gosto muito do Nelson Mandela, que diz o seguinte, que na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. Eu entendo que até hoje, desses 12 anos, eu estou aprendendo, né? E eu acredito que a gente vai continuar aprendendo. Então, para quem estiver começando, procure entender um pouquinho mais daquilo que você quer investir, procure estudar, fazer alguns cursos. Tem excelentes cursos, principalmente o Senar disponibiliza cursos online, profissionais na cidade que fazem cursos assim. Procure estudar, aprender, para você entender um pouco daquilo que você está querendo investir. E faça conta, né? Tem que fazer conta de tudo, porque se a gente não for viver só de paixão, a gente não consegue sobreviver. A conta precisa fechar, mas que se for algo que você gosta, que você quer investir, procure se aperfeiçoar, se dedique e invista em qualidade, genética, nutrição e manejo.
Acho que são os pontos principais. Wagner, obrigado por nos receber, abrir a porteira da fazenda pra gente. Esse é mais um quadro Café com o Produtor. Você gostou desse vídeo? Curte, compartilhe, clique no sininho para receber mais vídeos como esse e siga a gente no YouTube. Obrigado, até a próxima.